Bom, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto encontro da série Encontros com a Medicina do Trabalho, que é uma iniciativa da área de saúde do trabalhador, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Eu sou Márcia Bandini e, junto com o professor Sérgio Roberto de Luca, nós temos a alegria de receber vocês aqui hoje. É sempre bom lembrar, sempre começo esse encontro destacando o papel da medicina do trabalho. Então, que a medicina do trabalho é uma especialidade que cuida e que estuda as relações entre os trabalhadores, homens e mulheres trabalhadores, e o seu trabalho, visando não apenas a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, mas também a promoção da saúde e da qualidade de vida. Nosso objetivo é assegurar ou facilitar aos indivíduos e ao coletivo de trabalhadores a melhoria contínua das suas condições de saúde, nas dimensões física e mental, e também a interação saudável entre essas pessoas e seu ambiente social e de trabalho. Nessa série de encontros, nós estamos recebendo médicos e médicas que atuam em diferentes áreas, possibilitando novas opções para os médicos do trabalho. Hoje nós vamos receber o Dr. João Silvestre Silva Júnior, e o nosso palestrante tem 20 minutos para a sua apresentação, como sempre. Depois nós continuaremos com o Dr. João através das perguntas que devem ser feitas via chat. O Dr. João Silvestre Silva Júnior é doutor e mestre em saúde pública, especialista em medicina do trabalho, medicina legal e perícias médicas e também em direito previdenciário. É perito médico federal do Ministério da Economia, depois ele vai explicar para a gente por que não INSS, e professor do Departamento de Medicina do Centro Universitário São Camilo. Doutor João Silvestre, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco. Boa tarde, professora Márcia, professor Sérgio, a alegria é minha de estar com vocês da área de saúde do trabalhador, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. É sempre uma alegria poder contribuir na formação de novos médicos do trabalho. Recebi com muita honra esse convite para a gente falar um pouco da trajetória e principalmente a interface da minha atuação profissional com o exercício da medicina do trabalho. Perfeito. E para a gente começar, eu sempre solto duas perguntinhas no ar, né? Então, assim, doutor João, como é que foi a sua trajetória profissional? Como é que você chega nessa posição de médico perito? Conta um pouquinho para a gente dessas escolhas, dessas oportunidades, e no seu dia a dia, o que faz um médico perito federal? Legal, eu sempre exemplifico que a minha história é a da grande maioria dos médicos do trabalho, que nunca ouviram falar da medicina do trabalho na graduação, porque não fizeram Unicamp, e não fizeram São Camilo. Então, a minha formação lá em Pernambuco, na Estadual de Pernambuco, a gente tinha pouquíssima discussão sobre o processo de saúde e trabalho, e a medicina perdeu um grande oftalmologista, que era a minha primeira opção de escolha. E aí, no processo de residência, de estar em São Paulo, encontrei uma amiga que vinha fazer especialidade, saía de Recife, que a gente não tinha formação, seja residência, seja especialização, lá em Recife, viemos juntos no mesmo avião, juntos, e ela me deu um alerta que existia essa especialidade, que era possível você ganhar dinheiro fazendo essa especialidade. Então, olha só, recém-formado, aí, buscando ainda meus caminhos profissionais, e me aventurei, então, na possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a medicina do trabalho. Fui acolhido pelo saudoso professor Morrone, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e eu digo que eu sou o perfil da maioria dos médicos do trabalho, porque iniciei a medicina do trabalho sendo o famoso médico examinador, né? A gente não tem utilizado mais esse termo, porque a atuação desse profissional não é simplesmente fazer um exame médico, tem uma repercussão ampla, e que eu acredito que nas outras atividades vocês já ouviram colegas que estão atuando em empresas, atuando em assessorias, devem ter explicado com vocês com muito mais detalhe.
mas só na pós-graduação que eu entendi realmente, e fui buscar a pós-graduação até para consolidar um pouco mais os meus conhecimentos e atuar com responsabilidade, que eu acho que é uma diretriz que a gente tem que ter na nossa vida, né? A gente está consciente, ciente, tecnicamente embasado dos nossos atos. E aí, trajetória de médico que atende trabalhador, que atende na clínica, que vai até a empresa, que atende em cozinha, que tem que botar papel sulfite para isolar alguma área que foi disponibilizada para atender, e conseguir concluir a pós-graduação na Santa Casa, fazendo a carga horária que me proporcionava depois fazer a prova de título. E, nesse sentido, logo após encerrar a pós-graduação, veio a oportunidade de fazer o concurso público. Digo para vocês que não estava no meu radar, apesar de ter a discussão sobre legislação previdenciária, ter as discussões na pós-graduação sobre encaminhar para o auxílio-doença, etc. e tal, mas não estava no meu radar porque eu realmente estava apaixonado em viver aquela rotina do médico que atende o trabalhador em empresas, etc. e tal. E, conversando com minha mãe em Recife, ela me convenceu de que era necessário, na minha vida profissional, que eu tivesse um vínculo de funcionário público, que é uma ilusão até dos mais velhos, que o vínculo no funcionalismo público dá uma certa estabilidade na carreira, e que eu poderia, na verdade, ter esse vínculo oficial, público, como servidor, e isso ser uma parte da minha carreira. O concurso, então, que eu prestei foi no início de 2006, e eu fui chamado para assumir, então, a carreira, na época, de perito médico previdenciário do INSS, em meados de dezembro de 2006, então já vai um longo tempo nesse curso, atuando da forma como eu acho que, tecnicamente, deva ser feita essa atuação, e, em paralelo, exercendo atividades como médico do trabalho de empresas, atuando no ensino, na pesquisa, então, trazendo diversas nuances nessa minha atuação profissional. Falando um pouquinho mais, então, sobre o concurso mesmo da perícia médica previdenciária, houve um lapso, vamos dizer assim, temporal muito grande, de mais de uma década, sem realização de concursos públicos para essa carreira de Estado, carreira de serviço público. Existe uma diferença entre carreira de Estado e carreira no serviço público. E, a partir dos anos 2000, houve uma série de concursos. O primeiro concurso, se eu não me engano, foi em 2004, e aí alguns colegas terminaram prestando o concurso, e aí eu fui conversar com eles, como era a rotina, como era a remuneração, como era a carga horária, porque o concurso ele visava uma disponibilidade de 40 horas dia para prestar serviços ao Instituto Nacional de Seguro Social, que é o famoso INSS, que está dentro da política de previdência social do país. Na época, só para vocês terem uma ideia, a gente, no concurso, tinha questões sobre informática, 2006. Então, a gente tinha que... nós éramos avaliados se tínhamos habilidades em informática, até porque os procedimentos anteriores eram procedimentos à mão, e isso, obviamente, foi visto que, para uma realidade do século XXI, já era inadequada. E, além disso, tínhamos a avaliação sobre português, a avaliação sobre doenças profissionais, que eu acho que é a grande expertise, não é expertise, né? Eu acho que me favoreceu no concurso ter feito a pós-graduação em medicina do trabalho, porque as questões sobre doenças profissionais, como era chamado no contexto do concurso, estavam muito recentes, que eu tinha acabado de concluir a pós-graduação, né? Então, além disso, vinha as questões específicas de legislação previdenciária, e aí tem, infelizmente, para quem não gosta muito de lei, é difícil você conseguir ter ali a concentração e até entender um pouco aquele linguajar.
mas é uma demanda extremamente necessária e específica, logicamente, do concurso. E legislação trabalhista, que também a pós-graduação em medicina do trabalho já me trazia essa bagagem, e eu acredito que por isso fui aprovado no concurso e chamado até rapidamente, vamos dizer assim. Então, a rotina da Previdência, desse concurso, né, estamos vinculados ao INSS, com o perito médico previdenciário, era estar, então, em uma agência da Previdência Social, chamada APS, para que nós fizéssemos rotineiramente as avaliações de incapacidade para o trabalho, para aquelas pessoas que estavam pleiteando ali o benefício chamado auxílio-doença, que esse benefício é concedido quando a pessoa não está mais em condição de exercer o seu trabalho, e nós temos que fazer essa avaliação da repercussão desse adoecimento sobre a capacidade para o trabalho, e não tem nada mais medicina do trabalho do que isso, né? Avaliar trabalhador, repercussão de algum adoecimento para ele exercer aquela atividade que ele é contratado para fazer, se a gente tiver aí uma pessoa que trabalhe sob contrato em alguma empresa, CLT, outras formas de contrato, ou mesmo aquelas pessoas que trabalham por conta própria, no caso que a gente chama de contribuinte individual ou autônomo, que ele realmente não tem outros meios de subsistência e, por isso, necessita, então, desse apoio do Estado, que faz parte dessa política de previdência social. Então, na rotina, temos o agendamento sistematizado dos auxílios-doença, né, que é o benefício por incapacidade. E quando eu entrei, gente, existia um passivo, vamos dizer assim, de pessoas que estavam em recebimento de benefícios de longa duração. Então, infelizmente, houve uma época de terceirização da perícia médica pela autorização para concursos públicos, então eram profissionais terceirizados, e que, olhando para trás, historicamente, a gente sabe que o comprometimento técnico nessa avaliação, ele existia, esse comprometimento técnico ele não era tão eficaz, seja por falta de orientações do próprio Estado sobre o foco dessa avaliação da incapacidade, e outras questões que não vale a gente entrar na discussão aqui, mas objetivamente nós começamos a rever alguns benefícios que estavam sendo concedidos à luz de um outro olhar histórico sobre a incapacidade para o trabalho. E digo para vocês que foi bem intenso, porque eram pessoas que tinham o benefício como uma renda, algumas delas sabidamente trabalhando e usando a renda do Estado, e nesse primeiro momento nós um corpo de novos servidores prestando serviço para o Estado e tendo um embate muito frequente com pessoas que tinham seu benefício encerrado. Por que eu estou ilustrando isso para vocês? Porque a perspectiva que existia há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, era das pessoas que fossem pedir um benefício, era de receber o benefício, por conta dessa política de Estado de uma concessão com pouco rigor técnico. À medida que fomos evoluindo, eu acredito que a maioria de vocês que já tenha tido alguma discussão sobre INSS sabe que as pessoas hoje em dia têm medo de não receber o benefício. E por isso demanda até aos médicos do trabalho uma melhor qualificação nesses encaminhamentos, nesse contato com a perícia médica previdenciária, atualmente perícia médica federal, mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais na sequência sobre essa interface da perícia com a medicina do trabalho. Então, objetivamente, em 2006, a nossa rotina era de 24 atendimentos por um período de 6 horas de trabalho. Apesar do concurso requerer uma disponibilidade de 40 horas, existe um regramento do serviço público que nós não podemos ficar mais do que 6 horas em atendimento ao público, então, por isso, eram 6 horas de atendimento, com a gente 24 atendimentos, então vocês podem fazer o cálculo aí de quanto tempo a gente tinha para fazer uma identificação, uma anamnese, um exame físico-mental, a análise dos documentos, para preencher um laudo médico-pericial com quesitos que vão desde o início da doença, o início da incapacidade, qual o prazo estimado de recuperação, se a doença tem ou não tem relação com o trabalho,
se é uma doença que isenta da pessoa ter uma carência de contribuição. Então, era bastante sofrido aí fazer 4 atendimentos em 6 horas. E ao longo do tempo, obviamente, a carreira foi se modificando, com mudanças no governo federal, com lutas que foram sendo empreendidas pela associação que responde por esse grupo de profissionais. Existiram algumas greves emblemáticas para pedir melhores condições de trabalho. Então, posso falar para vocês uma greve que ocorreu em 2010, uma greve que ocorreu em 2015, e que tem um forte impacto social, porque a previdência social, como me diz, ele vai prover ao cidadão uma reparação, não só reparação, né, meios de sobreviver, e em alguns casos a reparação. Vou falar já sobre os benefícios que a gente avalia. Então, quando a perícia para de ocorrer, você tem uma suspensão de reconhecimento de direito e que as pessoas elas vão ficar sem o apoio do Estado para ter uma fonte de renda, né? E isso tem um impacto bastante importante, como que atualmente a gente está vendo em relação à Covid-19, quando desde o dia 19 de março não está ocorrendo as avaliações de perícia médica para fins de benefício, e as pessoas elas estão recebendo antecipação de um salário mínimo desse benefício. Então, evoluindo historicamente, a gente passou por uma época com 24 perícias, depois isso foi reduzido a 18 perícias, e hoje em dia a nossa rotina em 6 horas de trabalho é avaliar 15 pessoas. Existe uma pontuação para cada um desses atendimentos, e essa é a prática rotineira do perito. Então, avaliar incapacidade, e o benefício auxílio-doença saiu, então, deste nome, que era um benefício chamado auxílio-doença, mas que era concedido para quem tinha incapacidade para o trabalho, e hoje em dia, com a atualização da legislação previdenciária, esse benefício agora é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Então, houve esse esclarecimento até no nome do benefício, quando se fala em incapacidade temporária, que tem estimativa de recuperação, e cabe à perícia fazer essa análise dentro de uma técnica que vai discutir essa repercussão da doença para a saúde daquele trabalhador, se é parcial ou total, se é uma repercussão temporária ou permanente, se incapacita para uma atividade específica ou para diversas atividades no mercado de trabalho. Além da avaliação do benefício por incapacidade, a gente avalia nesses benefícios a relação que aquela doença tenha com o trabalho. Então, existem os chamados nexos técnicos previdenciários, que eles são avaliados se houver incapacidade. Então, se a perícia analisa, o perito analisa e diz, olha, esse caso de hipertensão leve não impede a pessoa de trabalhar como motorista de ônibus, então a gente nem discute se essa hipertensão tem ou não tem relação com o trabalho. Mas quando eu avalio um caso de uma operadora de telemarketing que tem um quadro depressivo moderado, tomando alguns psicofármacos, eu reconheço que ela está incapaz para o trabalho, eu tenho que responder para a Previdência Social se aquela incapacidade ela tem uma relação direta com o trabalho, se o trabalho ele é uma concausa, através desses nexos técnicos previdenciários, que pode ser o individual, que em geral é um reconhecimento específico de uma situação, e geralmente vem com a CAT emitida pelo empregador. A gente tem o reconhecimento por meio do nexo técnico profissional, que tem uma relação com a lista de doenças relacionadas ao trabalho do Brasil, de 1999, e que, através dessas listas, você tem uma relação de exposições de risco no trabalho e a relação com alguma doença incapacitante, ou a gente avalia pela questão epidemiológica, que é o nexo técnico epidemiológico previdenciário, que é um estudo das doenças que mais afetam determinados grupos de trabalhadores, e por isso, pela epidemiologia, a gente caracteriza essa relação da doença com o trabalho, e essa é uma expertise da perícia médica previdenciária, justamente fazer essa caracterização de um benefício como acidentário, ou seja, relacionado ao trabalho, para fins de reparação. E aí essa reparação ela vai desde um benefício que, numa aposentadoria ou numa pensão, que ele vai ter um valor mais elevado. Ao ter esse benefício como acidentário, a pessoa pode pleitear uma estabilidade no trabalho e outras repercussões que os benefícios acidentários podem prover àquele trabalhador incapacitado.
Além disso, a gente avalia um benefício chamado auxílio acidente, que são pessoas que se acidentam por problemas relacionados ou não ao trabalho. Então, você saiu de casa no final de semana, quebrou uma perna e vai ficar com a sequela desse acidente, a pessoa pode pleitear esse benefício junto ao INSS, que é uma indenização que o INSS vai pagar e a perícia vai analisar. Além disso, a gente avalia outros benefícios, como a aposentadoria especial, para as pessoas que tentam se aposentar mais cedo porque se expuseram a condições de risco no trabalho. A gente avalia os processos de reabilitação profissional, que são pessoas que ficaram com alguma sequela e não têm mais condição de exercer aquele trabalho que ela era contratada, que ela fazia habitualmente, e a perícia vai intermediar, então, a avaliação de uma outra possibilidade de trabalho que ela tenha, então, tendo a funcionalidade como um ponto focal e intermediando junto com a empresa onde reintegrar essa pessoa, que restrições essa pessoa deve ter para um exercício pleno do trabalho. E, por fim, a gente avalia também os chamados benefícios assistenciais, que estão ligados a uma outra área do governo, que é da assistência social, são pessoas que nunca trabalharam, não fizeram contribuição, que é um ponto focal da Previdência Social, as pessoas precisam ser contribuintes para ter direito aos benefícios, e na assistência social essas pessoas não têm um histórico de contribuição e pleiteiam, então, ao Estado um salário mínimo para a pessoa que tem algum grau de deficiência, e essa deficiência é avaliada pelo corpo de peritos médicos. E aí, por fim, eu vou fazer, então, esse comentário da mudança da carreira, que justamente nós entramos como uma carreira de peritos médicos previdenciários dentro do escopo do Instituto Nacional do Seguro Social, que estava dentro do Ministério da Previdência Social, e com a mudança na estrutura ministerial do Brasil. Hoje em dia, a Previdência Social ela é uma secretaria dentro do Ministério da Economia, e um ganho da carreira foi justamente o descolamento da estrutura do INSS. Então, hoje em dia, existe uma subsecretaria de Perícia Médica Federal, que está vinculada à Secretaria de Previdência Social, porque foi entendido que os peritos médicos eles não estão voltados só para a realização de ações dentro do INSS. Como eu disse para vocês, nós fazemos avaliação para assistência social também, e existe um desenho para que a Perícia Médica Federal, que é o novo nome da carreira, dê suporte, inclusive, ao Judiciário Federal do país. Então, por isso que a carreira tem esse deslocamento dentro da hierarquia do governo federal, e, com isso, provavelmente, nos próximos anos, a gente vai ter outras atribuições sendo colocadas ao perito, e a carreira ela é realmente por concurso público. Em algumas regiões existe a possibilidade de contratações terceirizadas, porque, como talvez vocês sabem, o concurso precisa de aprovação, precisa de orçamento, mas, essencialmente, o corpo técnico ele é construído de mais de 5.000 peritos no Brasil inteiro, quase 5.000, na verdade, bastante aposentadoria nos últimos anos. E aí, em algumas regiões, é necessário terceirização por demanda da justiça, principalmente quando você tinha aquelas longas filas, que é a realidade nos últimos tempos, antes da pandemia. Atualmente, como eu disse, a perícia não está atuando presencialmente. Nossas atividades estão sendo em teletrabalho, na homologação de atestados médicos que vão dar acesso a uma antecipação do salário mínimo, e a expectativa é que, a partir do dia 14 de setembro, ou seja, a próxima segunda-feira, os peritos voltem às agências da Previdência Social para atender os cidadãos, a fim de consignar os benefícios por incapacidade. Então, é esse panorama geral que eu queria passar para vocês, a partir das perguntas da professora Márcia, falando um pouco da minha trajetória e da nossa rotina, e, com certeza, aí com as perguntas eu posso destrinchar um pouco mais essa interface do exercício da Perícia Médica Federal junto aos médicos do trabalho inseridos em outros serviços. Muitíssimo obrigada, doutor João. Sincero, respira, tome uma água, né?
assim, super claro, super objetivo, muito sincero e com uma consciência de timing impecável, né? Nós já estamos aqui com 2 perguntas, eu normalmente faço em bloquinho, então vou fazer as 2 perguntas, fique à vontade para responder. Vou estimulando aqui o pessoal para ir trazendo mais perguntas para o chat, tá? E antes da gente responder, só, assim, a sua fala está super clara, mas a gente percebe um eco de fundo, então não sei se é o posicionamento do microfone, só para lhe avisar que tem um pouquinho de eco, mas não está prejudicando em hipótese nenhuma a compreensão da tua fala, tá? Bom, a Lorena, que é R1 aqui da Unicamp, ela pergunta, né, como é que funciona, eu sei que você citou, né, mas para entender um pouquinho melhor, como é que funciona a reabilitação profissional? E como é que o perito auxilia nessa área? Então, talvez explicar um pouquinho, perícia e reabilitação profissional, a gente que está no dia a dia atendendo o trabalhador sabe que de vez em quando é difícil, então, para entender um pouquinho melhor. E o Rodolfo faz 2 perguntas, assim, super fáceis de responder, tá? A primeira é, como estabelecer o nexo sem conhecer o ambiente de trabalho? Já que vocês estão a clássica, né? E a pergunta bem provocadora, obrigada, Rodolfo, tá? No final das contas, o NTEP auxilia, ajuda ou atrapalha no reconhecimento do nexo? Então, tem tudo fácil de responder. Tá legal, então vou responder em ordem de complexidade, e já vou falar um pouco também dessa interface então, com a medicina do trabalho. Fala primeiro da reabilitação. Então, quando é que a reabilitação ocorre? A pessoa ela recebe o reconhecimento da incapacidade e, nesse momento do reconhecimento da incapacidade, é estimado um prazo de recuperação, né? Então, vamos imaginar uma pessoa que sofreu uma queda na empresa e faz uma fratura de fêmur, é uma fratura complexa, e aí é estimado uma recuperação em 120 a 180 dias, considerando que ela é um profissional administrativo, vamos dizer assim. Então, depois desse prazo estimado inicial, a gente vai observando se existe sequela ou não. Então, houve um encurtamento do membro, etc. e tal. Tudo isso avaliado pela perícia, tá? Porque a perícia que concede, a perícia que prorroga. Pode ser que em algum momento a gente reconheça que aquela sequela vai impactar o exercício profissional, porque aquela moça que ficou com o encurtamento da perna, ela trabalhava em um segundo andar da empresa e ela precisa subir 3 lances de escada para poder chegar ao seu posto de trabalho. Então, a perícia indica esse caso para a reabilitação profissional, que é um setor, um serviço dentro do INSS, que é gerenciado por servidores de outras carreiras, de analistas do Seguro Social, e que vão seguir os procedimentos de reabilitação. E aí tem desde fazer uma análise do histórico profissional daquela pessoa, se é necessário oferecer para ela um outro treinamento, se é necessário só uma adequação do posto de trabalho, e essa analista do Seguro Social que vai intermediar junto com a empresa. Antes, até meados de 2018, se eu não me engano, a memória não falhar, a perícia acompanhava todo esse passo a passo, então tudo era homologado junto com a perícia, mas a partir do ano passado, por diretiva do próprio INSS e até por conta dessa mudança da presença da perícia na hierarquia oficial, então foi dada uma maior autonomia aos analistas do Seguro Social para fazerem os procedimentos de reabilitação, e a perícia só é chamada quando existe uma questão médica que precise ser avaliada. Então, vamos considerar um outro caso de um motorista de ônibus que fez uma artrodese, que por isso ele não pode mais trabalhar sentado durante a jornada de trabalho dele, e aí esse motorista de ônibus vai receber um curso profissionalizante para se tornar um técnico de informática naquele hospital. Então, a gente vai avaliar no final do processo se a capacidade daquele trabalhador é compatível com a nova função. Então, a perícia faz esse acompanhamento do processo quando o profissional do Seguro Social nos requer.
Ou, por exemplo, esse motorista necessitou de uma outra cirurgia. Então, para a gente reavaliar se a manutenção na reabilitação é necessária ou se ele tem que sair do processo de reabilitação. Então, isso é demandado hoje em dia no processo de reabilitação para o encaminhamento ou para as análises de intervenção ou de adequação. Tá? E, logicamente, essa interface, muitas vezes, do médico do trabalho, da empresa, com o setor de reabilitação profissional, às vezes eles vêm conversar com a gente até para entender, por que será que o médico do trabalho está oferecendo essa função? Porque a determinação das restrições ela é feita pela perícia. Então, aquilo que a analista encaminha para a empresa dizendo, olha, fulano não pode carregar 5 quilos e não pode ficar em pé por mais do que 15 minutos, foi um perito médico que determinou. E aí, qualquer mudança nessa questão das restrições, qualquer demanda que venha da empresa que envolva a questão de saúde, o perito médico é convocado a se pronunciar. Tá? Espero ter esclarecido, se não, pede mais um pouquinho de informação. E aí eu venho para outra pergunta, que é sobre o nexo. Tá? O nexo é chamado de nexo técnico previdenciário, justamente para se distanciar do nexo causal. Então, nós, médicos, fazemos nexo causal de exposição ao SARS-CoV-2 e Covid-19. Fazemos a relação entre carregar peso e lombalgia. Isso é nexo causal. A perícia, ela faz o chamado nexo técnico previdenciário para a caracterização de uma espécie do benefício por incapacidade. Estou dando uma volta porque a lei dá a volta, gente. Claramente, como a perícia não tem essa sistematização de sair do consultório para observar os locais de trabalho, foi oferecido ferramentas à perícia para que ela possa fazer essa configuração. Essas ferramentas, elas são, então, o reconhecimento pela história clínica, pela documentação, em especial a CAT, que é o nexo técnico individual. A outra opção da perícia é se embasar na lei, na lista A e lista B do decreto 3048, que são as doenças que compõem a lista de doenças relacionadas ao trabalho do Brasil, de 99. E a outra opção é o NETEP. E aí eu venho para a última pergunta do Rodolfo. O NETEP é bom ou ruim? Na verdade, as duas primeiras opções, que é o nexo individual e o nexo profissional, eles não foram suficientes para dar conta da subnotificação dos agravos relacionados ao trabalho no Brasil, e a gente tem uma vasta literatura quanto a isso. Tá? Até se esperava, com a lista de 99, que houvesse um aumento exponencial dessas caracterizações, porque, olha, tem uma lista do Ministério da Saúde que embasa tecnicamente que determinados adoecimentos têm relação com o trabalho. Então, perito, quando você tiver esse caso na sua frente, analise e veja que existe um reconhecimento técnico-científico dessas relações. Mas como a perícia tem autonomia nesse sentido, então foi visto que não existiu, na verdade, historicamente, esse crescimento esperado, porque das duas, uma, ou o Brasil era um ótimo lugar do mundo para trabalhar, porque as pessoas não adoeciam, ou, por outro lado, as pessoas adoeciam, esse adoecimento não era reconhecido como relacionado ao trabalho. Então, em 2007, foi promulgada essa nova lei, criando essa sistematização epidemiológica, que é o NETEP. E eu tenho como bandeira o reconhecimento do NETEP como um importante marco para a saúde e segurança do trabalho no Brasil, um marco histórico, tá, gente? Eu acho que é o principal marco do século XX, porque o NETEP ele traz esse reconhecimento de forma clara e até na sua sistematização, o sistema pergunta para a gente, perito, você tem informações para não dar o NETEP? Porque justamente, claramente existe uma relação epidemiológica, existe, em algumas situações, reconhecimento técnico-científico das relações, e o perito, ele exerce sua autonomia, mas ele precisa exercer descaracterizando. Então, quando aparece para mim lá uma apendicite em uma professora, eu, como médico, tenho conhecimento do caráter idiopático da apendicite para fazer essa descaracterização.
ou eu recebo da empresa o PCMSO, o PPRA, um laudo médico, um laudo do médico do trabalho bem elaborado, que vai me descaracterizar a depressão naquela enfermeira, que o NETEP disse que epidemiologicamente existe essa relação da depressão com o trabalho em hospitais. Mas eu recebo as informações técnicas que me descaracterizam que a situação de trabalho daquela enfermeira é adoecedora para quadros depressivos. Então, ponto de vista, sendo bem objetivo, o NETEP facilita a vida do perito, porque ele traz claramente as relações de trabalho que a lei determina que sejam reconhecidas e que o perito só deve descaracterizar se ele tiver informações. Agora, por outro lado, o NETEP ele trouxe maior a responsabilidade para os médicos do trabalho e os empregadores de fornecer à perícia os elementos para uma descaracterização. E a minha última observação, o NETEP ele não tira a responsabilidade da empresa e do seu preposto médico do trabalho do reconhecimento das relações de doença e de acidentes com o trabalho. A emissão da comunicação de acidentes de trabalho ela deve ocorrer a qualquer momento e deve, inclusive, ser feita se fosse considerado que o perito concedeu ali o benefício 91, que é auxílio por incapacidade temporária acidentária. Então, a caixa tem que ser emitida mesmo nesses casos. E aí a gente tem outras situações que a pessoa tem uma doença e nem chega para a perícia para essa caracterização. Então, não esqueça, com NETEP ou sem NETEP, a emissão da carta continua obrigatória, tá? Perfeito, João. Tenho mais duas aqui, e até acho que a primeira complementa uma observação sua sobre a responsabilidade dos médicos do trabalho, né? O professor Sérgio pergunta, qual seria a sua sugestão para os médicos do trabalho em relação ao conteúdo de informações necessárias e que poderiam ajudar o perito em relação ao nexo? Eu já vou emendar para lhe dar mais tempo, né, com uma pergunta do IUD, que é R1 do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, estamos com um gaúcho aqui, e ele cita o decreto 10.410 de 2020, no artigo 45, que eu nem sei, vou ler aqui então, tá? Artigo 45, parágrafo 5º, que diz o seguinte, o segurado com síndrome de imunodeficiência adquirida AIDS fica dispensado da avaliação de que trata o caput, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º, me deu até uma palpitação. Não cita sobre a pessoa que tem apenas o HIV positivo, e ele diz que isso confronta a Lei 8.213, né, que no seu artigo 42, parágrafo 5º, diz, a pessoa com HIV/AIDS é dispensada da avaliação referida no parágrafo 4º deste artigo. O Anderson Wilde está até pedindo desculpa aqui, corrigindo o parágrafo. Não se preocupa, meu querido, a gente entendeu, tá? Então, essas duas perguntas para você. As suas sugestões e recomendações para os médicos do trabalho, para que o seu trabalho, no final das contas, seja facilitado na relação do nexo, e a questão do HIV/AIDS, que foi levantada aqui pelo IUD. Espero que tenha ficado claro. Tá. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Vou começar pela pergunta do professor Sérgio. Como professor, ele está estimulando, então, aí o pessoal a exercer um pouco melhor a questão da medicina do trabalho, facilitando a vida do perito. Uma das questões fundamentais do exercício da perícia é conhecer profissiografia, tá, gente? Eu não comentei isso quando eu falei de concurso, mas entender sobre processos de trabalho, os riscos presentes no ambiente de trabalho, tudo isso está dentro de uma discussão que a medicina do trabalho é que traz essa expertise para a gente, né? E eu acho que é isso que vocês têm que mostrar, tecnicamente, para a perícia médica. Eu sempre falo que o relatório Ctrl+C, Ctrl+V, onde o médico do trabalho escreve, então, plano para a perícia médica porque foi submetido a uma apendicectomia, solicita o afastamento por 60 dias, que é o mesmo texto que está no relatório do cirurgião, esse relatório do médico do trabalho não vai ajudar em nada a avaliação. Então, qual é a expertise do médico do trabalho, do médico que está atendendo o trabalhador, no caso das pessoas que ainda estão em formação, ou que estão lá na função, entre aspas, de médico examinador?
é que você diga o quanto que aquele agravo que a pessoa foi acometida, seja um acidente, seja uma doença, o quanto que aquilo impacta a realização do trabalho que a pessoa é contratada para fazer. O impacto funcional, e aí a gente tem todo a CIDID e a CIR falando sobre funcionalidade, o médico assistente traz isso claramente para a gente. Então, tem uma síndrome do manguito rotador e precisa ficar 60 dias em casa fazendo uma fisioterapia, precisa fazer uma fisioterapia por 60 dias e necessita de um repouso associado. Mas você, como médico do trabalho, vai analisar se esse repouso precisa ser total, dependendo da função que essa pessoa faça, quais as tarefas de trabalho que ele faz, com que frequência que ele faz, qual é requerido aquela articulação que está lesionada, é requerida durante o trabalho, ele tem uma dificuldade para se deslocar para o trabalho por conta daquela lesão. Então, claramente, o papel do médico do trabalho nesse processo é interpretar a restrição funcional que essa pessoa tem, que é dada pelo médico assistente, a repercussão que vai ter para o exercício profissional e que vai ajudar a perícia a fazer a caracterização da incapacidade parcial, total, permanente, temporária, só para aquela função, para diversas funções do mercado de trabalho. Então, quando muitas vezes vocês recebem um caso de uma perícia indeferida, ou seja, a pessoa foi lá com uma doença, na expectativa de receber o benefício, foi negado, é porque não ficou claro para a perícia que aquele quadro clínico do paciente impede ele de fazer o trabalho que ele contou no momento da perícia. Então, esse contar pelo trabalhador também é um fator limitador na nossa avaliação, porque a gente não sai da agência para poder conhecer os locais de trabalho. Então, se o médico do trabalho tem informações que subsidiem a perícia a analisar melhor essa incapacidade, isso vai ser bom para todo mundo. Eu, como perito, vou ter uma decisão mais técnica, o trabalhador vai ter acesso ao benefício que ele considera que faz jus, e você vai ter o devido encaminhamento de um trabalhador que não está em condição de fazer o seu trabalho. Então, essa é a minha sugestão. Tá? Não fazer relatórios Ctrl+C, Ctrl+V é a mensagem final nesse sentido. E da pergunta do Yudi, não ficou muito claro para mim qual dispositivo, mas eu vou fazer um geralzão sobre a questão da HIV/AIDS, tá? HIV/AIDS é uma condição que isenta carência junto ao INSS. Então, pessoas que elas seja reconhecido que há um quadro de incapacidade, essa pessoa não precisa cumprir a carência de 12 meses de contribuição para ter acesso ao benefício auxílio-doença. Só que vem uma questão polêmica, que é você ser portador do HIV, não necessariamente você tem AIDS. Isso já é do conhecimento público e notório. A AIDS seria a expressão clínica da infecção pelo HIV, e aí você tem as doenças oportunistas, etc. e tal. Então, a AIDS, vou dizer para vocês que é muito alta a probabilidade de um benefício por AIDS, porque a pessoa está com expressão clínica da imunodeficiência. Agora, a pessoa ser um HIV positivo, não necessariamente existe um reconhecimento de incapacidade. Várias pessoas são portadoras do HIV e estão aí executando seu trabalho muito bem, obrigado. E isso tem algumas dificuldades em relação ao processo pericial, porque algumas pessoas, quando recebem diagnóstico de HIV positivo, sem ter AIDS, vão requerer o benefício achando que estão incapazes. Em alguns casos, por exemplo, a gente tem a dificuldade do reconhecimento da isenção do imposto de renda, que é uma outra tarefa que a perícia faz, que está vinculada ao Ministério da Economia. Então, existe uma gama de doenças que a pessoa que está aposentada, ela pode deixar de fazer a contribuição ao imposto de renda, porque tem uma doença, como cardiopatia grave, e como o HIV/AIDS, que está lá, HIV/AIDS. Qual era a função dessa isenção do imposto de renda? Seria a pessoa não ter que pagar imposto, porque gasta dinheiro com tratamentos, a repercussão social do seu adoecimento. Só que, mais uma vez, quem é HIV positivo não necessariamente vai ter as mesmas repercussões clínicas, econômicas de alguém que está numa situação de imunodeficiência com expressão clínica. Então, a discussão do HIV/AIDS é bem complicada na seara, porque, como foi bem colocado, a lei fala em HIV/AIDS, mas na avaliação rotineira da perícia existem nuances que a gente tem que determinar,
e, basicamente, o ato médico que vai dizer para a gente se, por exemplo, aquela pessoa que é HIV positivo está com um transtorno pós-traumático depois do diagnóstico. E aí não seria, na verdade, o HIV, mas o quadro mental associado àquilo. E, se eu não me engano, o dispositivo 2020 do IUD tem uma relação sobre reavaliação do caso. Não sei ao certo, mas pega o meu contato, Yudi, aí eu te explico especificamente essa questão de reavaliação. Se eu não me engano, é para as pessoas que estão aposentadas por incapacidade permanente. Perfeito, João, muito obrigada. Bom, nós estamos aqui para 5 minutinhos para fechar, né? Então, vou deixar você respirar de novo. E antes da sua mensagem final, porque agora a gente não tem mais tempo para as perguntas, eu queria destacar só alguns trechos da sua fala, para a gente ficar aqui refletindo depois do nosso encontro, né? O primeiro que eu destacaria é a importância de um país ter um sistema de proteção social, né? Então, assim, a importância do trabalhador ter acesso a benefícios quando ele está com uma incapacidade temporária, ou ter acesso a um programa de reabilitação profissional que possa devolvê-lo ao mercado de trabalho. E para ter acesso a esse sistema de proteção social, a importância da gente defender o trabalho formal. Segundo, eu destacaria aqui também a sua fala, né, da questão da subnotificação, o quanto que isso ainda é uma luta no nosso país, para a gente não ficar vendendo a imagem internacionalmente de que talvez o país melhor de se trabalhar no mundo seja o Brasil, já que a gente não tem problema notificado aqui. E a contribuição do NTEP, né, que contribui de um lado, sem tirar a responsabilidade da perícia médica. E falando em responsabilidade, a responsabilidade do médico do trabalho, né? Não dá para acreditar que o doutor João lá, que não conhece os lugares que nós estamos trabalhando, sozinho vai dar conta de tudo. Então, assim, que o médico realmente passe, vamos dizer assim, essa bola redonda, tanto para avaliação da capacidade, quanto também para a contribuição do nexo. E eu não quero provocar nos minutos finais, mas já que você citou o decreto 3048, que incorporou a lista de doenças relacionadas ao trabalho de 99, a gente está ainda todo mundo meio assustado com a publicação, revogação, republicação, ressuscitação, e aí eu queria também, se você pudesse incluir aí uma mensagenzinha na sua fala final a respeito desse polêmico assunto, 2 minutinhos para fechar. Legal. Dentro da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, nós temos uma política, que é uma Carta de Intenções Nacional. Cada esfera governamental tem a sua função em promover segurança, saúde e bem-estar aos trabalhadores. Tá? O Ministério da Saúde cumpre esse papel, por exemplo, entre as suas atribuições, formulando uma lista de doenças relacionadas ao trabalho e revisando essa lista periodicamente. A Previdência Social, ela cumpre o seu papel, fornecendo, dando acesso a benefícios previdenciários às pessoas que estão incapazes do trabalho. A Secretaria do Trabalho, que não é mais ministério, formulando legislações específicas, inclusive tendo a Fundacentro no seu escopo. Então, ter uma lista feita pelo Ministério do Trabalho tem a sua função de vigilância em saúde lá do Ministério do Trabalho, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. É esperado que a Previdência absorva esse reconhecimento técnico do Ministério da Saúde, que foi o que ocorreu em 99. Mas não indica que a Previdência vá fazer o reconhecimento dessas ações feitas no Ministério da Saúde. Existe uma autonomia institucional nesse sentido. Então, a grande discussão, acho que o grande boi de piranha nessa discussão da lista, da atualização de 2020 da lista de doenças relacionadas ao trabalho, foi a questão da Covid-19. Eu até estava comentando, fala ou não fala se a Covid-19 tem ou não tem relação com o trabalho? Gente, Pode falar, aqui a gente não censura ninguém. A relação com o trabalho, ela tem que vir antes da pessoa chegar na perícia previdenciária. Então, tem todo um corpo de discussões que vão ocorrer nos ambulatórios das empresas, nos serviços de saúde, para esse reconhecimento ou não. Em relação à questão previdenciária, talvez a maioria dos casos, a esmagadora maioria dos casos, não vão passar na perícia porque esperavam uma recuperação antes dos 15 dias, né? Porque o afastamento para a perícia é depois do 15º dia de atestados médicos.
Então, não sei se vocês notaram, mas não teve nenhuma manifestação da Previdência Social sobre a Covid relacionada ao trabalho, porque não é esperado que esses casos chegassem lá. Mas, fazendo só um fechamento dessa discussão, o Ministério da Saúde tem o seu papel, a Secretaria de Previdência tem o seu papel, a Secretaria de Trabalho tem o seu papel, e eu acho que cabe a cada uma dessas instâncias governamentais convencer as outras de que a sua atuação está dentro desse escopo da política nacional e fazendo as suas ações do Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Tá? E aí, como mensagem que eu queria dizer para vocês é o seguinte: fazer perícia médica previdenciária nas carreiras de perito médico federal é um desafio, porque a gente, quem é médico do trabalho, conhecer os ambientes de trabalho, discutir os riscos ocupacionais, fazer proteção, é uma coisa que está no sangue, mas lá a gente pode fazer justiça social, pode cobrar as empresas que protejam outros trabalhadores, e a gente precisa, estando dentro das agências, receber essas informações dos médicos do trabalho. Então, eu espero que essa discussão tenha auxiliado vocês a repensarem um pouco mais os procedimentos de vocês, amadurecer a responsabilidade que vocês têm na hora de encaminhar alguém para a solicitação do benefício previdenciário, na hora que recebe essa pessoa quando o benefício é encerrado, seja dando orientação quando precisa recorrer, seja realmente ajudando essa pessoa a ser reintegrada, porque existe uma questão vinculada ao benefício previdenciário, que é a chamada cristalização da incapacidade. Às vezes a pessoa acha que está incapaz, e se ela não encontra alguém que abra o horizonte dela dizendo, não, você ainda é capaz, você pode ser produtivo, você pode ser reinserido na sociedade, essa é uma função do médico do trabalho, mostrar para ele que, olha, tem um lugar para você aqui ainda. Tá? Eu levo como bandeira de vida fazer essa interface do trabalho perícia previdenciária, e eu convido vocês a buscarem os colegas da Previdência. Então, a Previdência ela é descentralizada, a gente tem um órgão nacional, mas tem núcleos descentralizados, nos locais onde vocês estiverem atuando, busquem a agência, busquem a diretoria regional, são muitos os colegas peritos médicos federais que estão dispostos a conversar com o médico do trabalho, estabelecer fluxos, discutir casos. Então, apesar da gente precisar do distanciamento social por conta da Covid, não tem o distanciamento social da Perícia Médica Federal, se vocês considerarem que isso vai melhorar a atenção que vocês estão dando aos trabalhadores nos locais onde vocês estiverem atuando. E aí, perfeito. Eu agradeço, fazer um fechamento de agradecimento por ter estado aqui nesse tempo com vocês, e fico à disposição para quem quiser depois bater um bate-papo, aprofundar algum tópico que a gente não pôde, não teve espaço aqui, não teve tempo para a gente aprofundar, tá? João, muito obrigada. O professor Sérgio até colocou aqui, ai, que pena que acabou. Pena que acabou mesmo, né? É que a gente tem feito esses encontros na hora do almoço, que é uma hora possível por causa da série, mas a gente está aprendendo também que é pouco tempo. Fique tranquilo que você será convidado para muitos outros encontros conosco, tá? Eu vou só fazer uma observação, que durante a sua fala da lista, acho que por ato falho, acho que o João está trabalhando muito, você acabou citando o Ministério do Trabalho ao invés do Ministério da Saúde, mas só lembrando que a lista é de responsabilidade do Ministério da Saúde, não é uma correção, é só um ato falho, que eu acho que realmente é excesso de trabalho na sua agenda, tá? E é por isso mesmo que eu agradeço tanto você ter encontrado um espaço no seu dia a dia para estar aqui com a gente. Muito, muito obrigada mesmo, foi um excelente encontro, e espero que a gente tenha muitas outras oportunidades, viu? E, gente, agora para encerrar então, né, eu quero pedir aí para o Rodolfo nos ajudar, para a gente já chamar, lembrando que semana que vem tem mais, semana que vem a gente está indo para o nosso 6º encontro, e se eu não estiver ficando doida ainda, Rodolfo, eu acho que a semana que vem a gente vai receber o doutor Paulo Conceição, que é médico do trabalho e é auditor fiscal, né, e vem falar para a gente sobre essa experiência, quer dizer, gente, vamos lá, o que é um médico do trabalho entrando nas empresas, entrando nos locais de trabalho e fazendo, né, com esse poder de transformação a fiscalização. Então, não percam, voltem aqui com a gente na semana que vem, 13h pontualmente. Muito obrigada, um ótimo final de semana a todos, viu? Beijos!